Boa noite a todos. Meu nome é Thiago, eu sou responsável pelo blog Ribeirão Utopia. E esta é a primeira live aqui no Instagram. Por isso pode ser que tenha algum probleminha técnico. Eu ainda estou aprendendo a manipular a ferramenta, principalmente para criação de vídeo. Mas acredito que vai dar tudo certo. Essa live eu fiz especial, eu já tinha anunciado lá no Facebook, anunciei aqui também, que eu vou estar comentando os planos de governo dos candidatos à prefeitura de Ribeirão Preto. No caso, eu vou focar no tópico mobilidade urbana, porque os planos são muito extensos, em uma hora ficaria impossível dizer todos. E eu estou indo por base, deixa eu só abrir aqui, base no site divulgação de candidatura e contas eleitorais. Lá você pode pesquisar da prefeitura de qualquer cidade do Brasil. Então basta você colocar lá Estado de São Paulo, município de Ribeirão Preto, cargo prefeito, e você vê os registros. No caso de Ribeirão, tem 7 registros, sendo um está inapto. Então os nomes que você tem é que você tem o nome do candidato, nome completo, o nome da chapa e o número dele na urna. Eu vou falar os planos conforme a ordem que está aqui, por ordem alfabética mesmo. Então primeiro eu vou comentar o do André Trindade, depois Douglas de Andrade, depois Dr. Ismar Menezes, Hugo eu vou pular, Marco Aurélio, Ricardo Silva e Roque. Eu vou dar a opinião do blog, em parte minha opinião pessoal sobre o que eu estou vendo no plano. E eu já consegui dar uma folheada por cima deles e eu vou dar um leve spoiler. Infelizmente eu não vi muita coisa animadora, então eu vou comentar algumas das ideias que foram apresentadas nos planos de governo dos candidatos. Então vamos começar aqui com o primeiro. Deixa eu só fazer a transição dos slides. Acredito que está bem grande aqui, dá para poder ver bem. Então o primeiro que eu vou analisar é do candidato, lembre-se, estou pegando a ordem que está lá no site Divulga Candidaturas, do candidato André Trindade. Para quem não sabe, um plano de governo ele é basicamente aquilo que o prefeito pretende fazer para a cidade nos próximos anos, viu? Isso pode ser plano de estado, plano de país. No caso, esse plano ele tem 43 páginas. Ele tem um índice aqui, vamos ver se eu consigo. Eu fiquei um pouco confuso para encontrar o tópico falando sobre mobilidade. Ele está aqui nesse quarto, desenvolvimento urbano e infraestrutura, página 16. Ele tem uma breve introdução sobre o que ele está. É que ele acabou misturando mobilidade urbana com planejamento urbano. Isso então pode ficar um pouco confuso de entender. Diagnóstico, ele deu alguns detalhes do que já existe na cidade, mas o foco aqui é pegar as propostas em si do que ele se propõe a fazer. São essas aqui, diretriz 2025-2028. Dá mais ou menos uma página e meia. Deixa eu só ver se lá na live tá ok. Tá tudo ok. Então vamos lá, pessoal. Só mais uma visualização aqui. Tá. Diretrizes: desburocratização e fomento a iniciativas para uma cidade inteligente e conectada. É o que eu falei, ele acabou misturando um pouco a temática, viu? Então aqui ele fala muito da questão das cidades inteligentes, aquele questão das cidades conectadas, né? De você ter contato com todas as instituições públicas, contato com os dados que as empresas passam, para você poder analisar a cidade e tomar os planos de, como é que eu posso dizer, os planos de ação mais rápidos. Saber, por exemplo, quantidade de água que está sendo utilizada por um prédio, quantidade de energia gasta, o trânsito em tempo real, mas aqui não é bem o foco disso. Implementação da Zona Azul Digital para vagas rotativas, estacionamento e responsabilidade do município. Isso aqui já existe, eu não sei porque que ele citou, porque antigamente o sistema de área azul ele era na base dos talõezinhos. A pessoa tinha que comprar o talão no comércio, assinava quantas horas queria ficar estacionado e voltava no carro para deixar o talãozinho. Hoje você faz tudo por aplicativo.
Implementação da nova modelagem de zeladoria urbana. Tá vendo? Tá misturado. É que eu quero focar mesmo na mobilidade, viu? Então, todos todos os planos estão disponíveis no site Divulga Candidaturas. Quem quiser baixar, tá tudo em PDF. Desenvolvimento e implementação de modelos de gestão de parques, aprimoramento das ligações interbairros. Esse aqui faz sentido. Aprimoramento nas ligações interbairros, inclusive com construções de pontes para agilizar a mobilidade. Isso aqui é legal porque hoje você tem muita região que não tem uma avenida que liga fácil um bairro a outro. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Hoje você tem, por exemplo, a região do Dom Miele até o Maria Casagrande. Você tem uma avenida que liga esses bairros. Agora, se eu quiser ir do Dom Miele até o Heitor Rigon, por exemplo, ou até o Simeone, você já não consegue dentro da cidade de uma forma tão direta assim. Ou você vai pelo anel viário, ou você vai ter que passar por dentro dos bairros, e aí você perde muito tempo. Então, esse tipo de ligação bairro a bairro em Ribeirão, alguns funciona muito bem, outros deixa muito a desejar. Você não tem, e não é só para transporte coletivo não, é transporte em geral, veículos particulares em geral. Você não consegue se deslocar fácil entre regiões e entre alguns bairros de Ribeirão. No caso, ele citou pontes porque tem áreas que você tem o córrego, né? Então você tem que ver onde você vai colocar aquela ponte para atender o máximo possível de moradores, no caso veículos, pedestres e transporte coletivo. Integração de políticas de desenvolvimento urbano com planejamento de mobilidade urbana. Isso aqui faz faz sentido porque mobilidade urbana e desenvolvimento urbano eles têm que andar juntos, porque a cidade ela vai crescendo. Se você não definir bem como que vai ser a malha viária daquela região, você vai ter problemas sérios de congestionamento, deslocamentos desnecessários entre as regiões. Isso tem que ser muito bem pensado. Pessoalmente falando, eu acredito que em Ribeirão, em muitas regiões é bem fácil você dirigir, você passar de uma para outra, mas poderia ser melhor. Expansão da discussão de mobilidade das pessoas com deficiência para além do acesso delas ao sistema de transporte coletivo, abrangendo toda a cidade, com a adoção de projetos e soluções técnicas que limitem barreiras arquitetônicas e urbanísticas. Isso toda a cidade deveria ter, viu? Pessoa que usa, não só pessoa que usa cadeira de roda, muleta, enfim, qualquer tipo de deficiência, às vezes ela tem muita dificuldade, as calçadas não são adaptadas, você não tem rampas, não tem áreas com os corrimão para apoio. Talvez a cidade inteira eu não sei nem se lá fora existe isso, mas pelo menos nas principais vias isso já deveria existir há muito tempo. Até o momento, por exemplo, as rampas de acessibilidade elas estão presentes apenas nos corredores estruturais. Todas as avenidas que têm faixa de ônibus eles foram readequados de acordo com as normas ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então não é uma rampa criada à toa, não foi uma rampa criada sem padrão nenhum. Ela é dentro das normas para trazer segurança para quem for utilizá-las. Isso deveria ser em várias avenidas. Incentivo aos transportes em convergência com mobilidade moderna e sustentável. Eu não entendi o que ele quis dizer aqui, ficou bem genérica essa informação. Investimentos em novas tecnologias que permitam uma gestão integrada e remota do tráfego do transporte coletivo público em tempo real, com a criação de um centro de controle. Esse aqui é o CCO, é o Centro de Controle Operacional, ele já está funcionando em Ribeirão. É uma central que monitora as principais avenidas da cidade. Por lá eles controlam tempo de semáforo, eles sabem o trânsito em tempo real, eles sabem onde é que os ônibus estão passando, eles podem tomar as decisões mesmo à distância. Por exemplo, às vezes uma avenida aconteceu algum acidente ou está tendo uma interdição, eles podem orientar os agentes de trânsito, alterar o tempo desses semáforos para reduzir a questão de congestionamentos. Então isso aqui já existe. Conclusão de instalação de placas toponímicas. Bom, isso aqui também não tem muito a ver com mobilidade. Esse tópico aqui é interessante. Parametrização do desenvolvimento urbano orientado ao transporte sustentável, estimulando o adensamento construtivo e populacional ao longo dos corredores de ônibus. Eu não vi ninguém comentar sobre isso e a página eu já citei várias vezes. O que é isso? É estimular o adensamento em volta das avenidas que tem faixa de ônibus, que tem corredor. Por quê? Se você for para outras cidades como São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro,
Você vai ver muita gente mora perto das estações de trem, estações de metrô, porque é mais fácil para você se deslocar pela cidade. E se a pessoa trabalha ainda próximo de uma estação de trem, de metrô, ela não vai ter motivo para usar o carro, porque vai estar na porta da casa dela à disposição para pegar ônibus, para pegar o metrô. No caso de Ribeirão, nossa realidade é ônibus, então sim, o adensamento no entorno dessas regiões é muito importante. Regiões da Dom Pedro, região da Saudade com a Rua São Paulo, tomara que surjam novos empreendimentos no entorno dessas avenidas, porque vão ser mais pessoas utilizando transporte coletivo, menos carro nas ruas. Talvez algumas avenidas como Vargas, Independência, elas têm um perfil mais comercial, mas algumas outras, o perfil residencial, ela prevalece. Uma avenida que eu estou vendo que está acontecendo isso aos poucos e ninguém divulga é a 3 de Maio. Você já consegue ver alguns prédios nas ruas perpendiculares, prédios de apartamento de 10, 15 andares, que já estão próximos do corredor de ônibus. Tomara que isso aumente mais, e se a prefeitura ainda estimular mais isso através de facilitação a permissão da construção de novos edifícios nesse entorno, vai ser ótimo. Você com certeza vai atrair mais pessoas para o transporte coletivo. Vamos ver. Empreendimentos privados aqui não tem. Mobilidade ativa e coletiva. Também é uma frase muito genérica, não sei o que ele quis dizer com isso. O ruim desses planos é que às vezes eles querem, ou eles não detalham o que eles querem, ou eles falam de uma forma muito genérica. Então você lê aquela informação, você não sabe o que ela quer dizer. Revitalização de praça. Tá vendo? Tá muito misturado. Eu sei que parece que são ideias interessantes, mas não é o que eu quero discutir aqui. Plano de arborização, macrodrenagem. Aqui. Implementação do Sistema Inteligente de Transporte, ITS, para controle de todo o tráfego municipal, inclusive com a utilização de softwares de controle semafórico. E isso aqui é muito importante, porque hoje o que está causando o trânsito nas principais avenidas não é a faixa de ônibus, como muita gente tem divulgado isso de forma bastante mentirosa. São os semáforos. Foram colocados muitos novos aparelhos e eles estão todos desincronizados. Hoje você pega uma avenida como a Jerônimo Gonçalves, por exemplo, você percorre 300 metros em quase 10 minutos, porque você está num semáforo fechado, ele abre, e o cruzamento da frente ele fecha de novo. Você não desenvolve velocidade. Tanto que, pode fazer o teste, se você estiver na Fábio Barreto e precisar ir na direção sentido da Caramuru, ao invés de pegar e ir pela Jerônimo Gonçalves, vá pela Saldanha Marinho. Você vai perceber que você vai cruzar o centro muito mais rápido, porque ali ainda tem onda verde. Então se você pegar o primeiro semáforo da Mariana Junqueira aberto, todos os demais, se você manter uma velocidade constante, você vai conseguir pegá-los verdes também. Pode fazer esse teste. Então é muito importante isso para todos os semáforos, inclusive o próprio CCO, ele pode configurar esse tipo de ação no sistema. Ampliação da Avenida Rio Pardo a fim de otimizar o trânsito da região do Ipiranga. Isso eu já falei em proposta no blog. Eu cheguei a analisar um projeto que a prefeitura divulgou na época, que infelizmente estava previsto só uma revitalização. Eu fiquei bastante frustrado, porque a Rio Pardo ela precisa de duplicação. Ela precisa ter essa duplicação ligando a região da Via Norte e, quem sabe, um dia até próximo da USP, do HC. Então você vai ter uma avenida gigantesca cruzando o Ipiranga, Alto do Ipiranga, vai ajudar a desafogar avenidas como a Dom Pedro e ainda vai servir de vetor de crescimento para aquela região do Ipiranga. Parece que até tem projeto, pelo menos para que a duplicação vá até a Dom Pedro por hora, mas já é alguma coisa. Projeto de construção da Avenida do Tanquinho ligando inicialmente a Via Norte. Eu só fiz uma conferência aqui, pessoal. Avenida do Tanquinho ligando inicialmente a Via Norte, Avenida Castelo Pascoal e NEC, e futuramente se estendendo até a rodovia Anguera. A Avenida do Tanquinho também é um projeto que já é citado lá desde 2001, num documento chamado Ribeirão 2001, ainda na época que o prefeito Palocci estava na gestão de Ribeirão. E tinha vários projetos de logística, de mobilidade nesse documento, e um deles é a Avenida do Tanquinho, que margearia o córrego do Tanquinho
E é uma ligação muito importante porque hoje você não tem nenhum acesso direto da Via Norte até a região da Lagoinha, por exemplo. Você tem que passar por dentro do Campos Elíseos, por dentro do Jardim Paulistano e você demora muito. Essa avenida, com certeza, ela diminuiria bastante a distância entre as regiões. Implementação de mais de 40 quilômetros de ciclovias além das já construídas. Ele também não especificou quais, porque 40 quilômetros é muita coisa, tem muita ciclovia nova que surgiu. É que eu faço o trabalho do blog sozinho, então eu não consigo analisar todas. Eu sei que tem muitas já prontas há algum tempo que eu estou devendo fazer uma análise, que é o projeto comentar. O projeto comentado eu tenho, e as primeiras impressões, que é quando eu passo no local para conferir. Tanto que a última live que eu fiz no Instagram, eu fiz passando pela Maurílio Biagi, para a gente ter em tempo real uma percepção de como é que é o local. Então esse aqui foi do André Trindade, foi as propostas dele de mobilidade urbana. De acordo com a ordem do site do Divulga Candidaturas, deixa eu só ver se está aparecendo aqui, tá? Que é do Marco Aurélio do Partido Novo. Olha, eu vou ser muito sincero, eu não deveria mostrar essa proposta porque, infelizmente, eu sou bloqueado por ele no Instagram. Não sei porquê, eu acredito que eu devo ter questionado ele sobre algum vídeo e ele achou mais fácil me bloquear. Se o candidato a prefeito já faz isso antes de se reeleger, de tipo, eu não quero ouvir tua opinião, você fica quieto, imagina quando ganhar. Eu só estou colocando a proposta em respeito aos eleitores que simpatizam com ele e querem saber o que ele pensa. Porque o blog o blog é muito restrito. Como é que eu posso dizer? O blog é muito categórico nesse ponto de candidato, de vereador, de pessoa pública bloquear veículo de imprensa. Aliás, a gente é até bloqueado por um jornal de Ribeirão, né? Não sei porquê também. Simplesmente por ser questionado, mas enfim. Então, o plano dele, o do Ismar eu falei que tinha 12 páginas, né? Do Marco ele tem 22. Ele tem o índice também. E a parte de mobilidade ele fala na página 14. Vamos lá na página 14. Tá. Dá mais ou menos... Acho que dá mais ou menos uma página. Uma página e meia. Tá, vamos ver. Incentivar o transporte público, a micromobilidade e modais alternativos. Integrar ônibus e bicicletas, sobretudo estimulando a ampliação das ampliando as ciclofaixas com criação de estacionamentos públicos para bicicletas normais e elétricas. O pessoal confunde muito ciclovia com ciclofaixa. Eu acho que deve ser por causa da ciclofaixa de lazer que funcionou em Ribeirão por muitos anos, né? Mas eu entendi aqui. A integração de ônibus e bicicleta é possível. Tem muitas cidades que têm bicicletários bem estruturados, próximos às estações de metrô e estações de trem. E Ribeirão não tem isso. Hoje você tem um paraciclo muito simples, no caso da região do Terminal Evangelina, ali ao lado da rodoviária. Eu não me sentiria seguro de deixar a bicicleta ali para pegar ônibus. Você não tem nada que dificulte a ação de alguém que queira levar bicicleta, se é isso que vocês me entendem. Isso poderia ser estimulado nos terminais. Criar a campanha Adote um Ponto, programa de melhoria e conforto dos terminais e abrigos nos ônibus em parceria com a iniciativa privada. Olha, existe um projeto que está tentando rolar, que é o de publicidade nos abrigos de ponto de ônibus. Esse eu sou um pouco mais favorável, porque aí as empresas de publicidade, elas teriam uma região da cidade para colocar sua publicidade nos pontos de ônibus e ao mesmo tempo eles ficariam conservados. Porque hoje tem muito ponto de ônibus que não tem abrigo. Imagina você pagar R$5 na passagem e esperar num sol do meio-dia, 1 hora da tarde. É desumano demais. É isso que estimula a pessoa, quer dizer, é isso que afasta a pessoa do transporte coletivo. Pessoa, muitos anos fazendo isso, uma hora ela vai acabar comprando a sua moto, comprando o seu carro. Porque ela sabe que não está tendo conforto no que ela faz. Então a ideia de Adote um Ponto, talvez se fosse implementado na forma de explorar publicidade nos abrigos, seria mais válida. Avaliar o contrato de concessão no transporte público com revisão da tarifa. Gente, isso já foi feito tantas vezes. Não faz sentido fazer isso de novo. Pelo menos por enquanto não. A última revisão foi a que preveu até mesmo a compra dos novos ônibus, alteração das linhas. É uma discussão que, pelo menos por enquanto,
não tem necessidade. Implementar e estimular o uso do aplicativo de localização em tempo real dos ônibus, facilitando a programação do usuário. Olha, eu tenho quase certeza, mas o Citamob já faz isso. O Citamob é um aplicativo que você acompanha o ônibus em tempo real e sabe onde que ele está, a hora que vai chegar. Você acompanha até o prefixo do ônibus. Você consegue fazer isso. Buscar soluções alternativas para os gargalos de mobilidade. Atacar os gargalos de mobilidade com testes rápidos para avaliar a efetividade das ações. Gente, mobilidade urbana não pode ser coisa de tentativa e erro, não. Por exemplo, você não pode pintar uma faixa na rua e falar, eu vou testar para ver se dá certo passar ônibus aqui. Não é assim. Você tem os cálculos de quantidade de veículos por hora, os tipos de veículos, o destino que eles vão. É tudo matemático para você avaliar se aquela avenida pode ter 3 faixas, se ela pode ter estacionamento, se ela pode ter ciclovia, se ela pode ter faixa de ônibus. Você não pode simplesmente, vou desenhar isso aqui e testar para ver se dá certo. Não é assim. Reavaliar todo o sistema semafórico no sentido de promover mobilidade e evitar congestionamentos, implementando técnicas modernas e adequadas para... Gente, ele está falando do CCO de novo aqui. A pessoa poderia ser mais direta com isso, mas eu concordo. Reavaliar o sistema semafórico de Ribeirão urgente, como eu já falei agora há pouco em outra proposta, que é o que está causando trânsito em avenidas como a Independência, na Vargas, a Dom Pedro talvez não seja tanto, a Jerônimo Gonçalves. Isso tem que ser revisto urgente, nem que seja para voltar a onda verde, que é o que ajudava a manter o fluxo nas vias. Envolver a concessionária nas questões de mobilidade da rodovia Anhanguera e do anel viário norte-sul e respectivos acessos, sobretudo no horário de pico. Olha aí, também ninguém falou desse tópico. Para quem passa pela região da Anhanguera e o trecho sul da rodovia, na região do Nova Aliança, já sabe que ali o trânsito está ficando cada vez mais pesado. Virou uma grande avenida, virou uma grande rodovia urbana aquilo. São rodovias de 2 pistas, você tem muita ligação com os bairros, isso precisaria ser revisto. É que não depende só da prefeitura, aí já tem que ser governo do estado, tem que ser com a Artesb, para poder rever como que essa região poderia ser feita. Aqui no caso ele não deu muito detalhe, mas seria basicamente isso. Você vê como que essas rodovias seriam readequadas para a nova realidade, porque a cidade cresceu além delas, né? Aproximar a população a quem fornece serviço através de parcerias público-privadas. Melhorar o calçamento, sobretudo de regiões comerciais, regularizar parceria público-privada para pavimentações. Isso aqui também é legal, porque hoje você tem muita calçada sem padrão e não é difícil você encontrar a situação de pessoas até que tropeçam na calçada ou que cadeirante não consegue andar por elas. Isso é algo válido, principalmente no centro, qualquer região que tenha muito fluxo de pessoas, né? Adotar a transparência na pavimentação dos bairros, disponibilizando na internet a lista dos fornecedores homologados de pavimento, os valores referenciais do serviço por metro e o cronograma das obras. Olha, então, isso já tem no portal da transparência, viu? Só que eu vou concordar, o portal da transparência ele é bem confuso. O usuário médio da internet vai ter dificuldade para encontrar aquilo em específico que ele quer, ou mesmo tem hora que não consigo encontrar detalhe de alguma licitação. Isso poderia ser facilitado, mas já existe a divulgação. Ampliar as ruas a serem asfaltadas por meio da utilização de asfalto reciclado, moderno e eficiente, sistema permanente de pavimentação. Isso já existe em algumas cidades. É claro, você não vai fazer um recap 100% com pneu reciclado. Você adiciona a malha você adiciona ao asfalto para diminuir os custos. Isso também diminui os custos de manutenção no futuro, né? Conceder à iniciativa privada a implementação e manutenção de relógios, termômetros e outros elementos de sinalização e informação em vias públicas. Olha, quem for mais velho vai se lembrar, mas antigamente Ribeirão tinha muito desses relógios que tem a publicidade em cima, relógio digital que mostrava a hora e a temperatura. Isso simplesmente sumiu, talvez porque hoje todo mundo tem celular, não tem necessidade. Eu acho legal, talvez em alguns locais estratégicos seria bom esse tipo de publicidade, mas não geral. Mas enfim. Manter a liberdade e fomentar o uso de aplicativos de transporte e mobilidade urbana, inclusive para transportar servidores públicos em serviço. Eu não sei por que ele citou transportar servidores. Eu sei que tem muito candidato que quer agradar servidor, porque, querendo ou não, é uma parcela grande de eleitor
que ajuda também nas decisões de quem vai ser o próximo prefeito. Mas eu também não entendi esse tópico, manter a liberdade. Você já pode escolher os aplicativos de transporte que você quer, né? Simplificar ou modernizar a ouvidoria, não tem muita relação. Estudar formas de ter uma melhor utilização e aproveitamento do terminal de ônibus do centro da cidade. Integração, inteligência, tecnologia e planejamento para garantir eficiência. A principal função de um terminal de ônibus é ter integração, porque você pega o ônibus no bairro, vai para o terminal, desce e pega o próximo para você ir para o seu destino. Se o terminal não fazer isso, então ele perdeu o propósito. Também não deu para entender bem o que ele quis dizer. Pessoal, só um minutinho. Pronto. Olha, e aqui já é parte de obras que eu não vou destacar. O plano também não tá ruim, ele tá tem muita informação genérica que eu fiquei um pouco confuso, mas e algumas ideias boas. Como eu falei, parte dos planos você tem muita ideia legal, que você pode juntar e fazer uma coisa mais elaborada que atenda a toda a cidade. É que eu tô vendo muita ideia solta, né? E isso pode ficar um pouco confuso, e de longo prazo eu não vi quase que nada. Vamos ver aqui no Instagram. A Denise, ela fez um comentário. Pra mim está muito vago esse ponto. Agora eu não lembro qual ponto que eu falei que ficou vago. Se você puder dar um pouquinho mais de detalhe, eu comento sobre isso. Muito bem. Tá, agora o próximo de segunda ordem tá aparecendo aqui é do Ricardo Silva. Ele tem 62 páginas. Vamos ver se ele tem alguma coisa. Vamos ver o que ele tem falando de mobilidade aqui. Mobilidade social, não entendi isso. Aqui, trânsito, transportes e obras, página 17. Ele tem um índice também. Vamos lá para a página 17. Trânsito, transporte e obras. Boa parte do texto é apenas falando o que acontece hoje. Eu não entendi isso. O que o pessoal não entende é que um plano de governo você tem que falar o que você quer fazer para sua cidade. Você pode até citar alguma coisa que acontece hoje, mas de uma forma mais superficial, porque o foco não é isso. Agora, se você falar mais do problema do que da solução, não tá certo, porque tá acontecendo isso errado, tal, mas você pergunta, e aí, qual é a sugestão que você tem para isso? Aí a pessoa não sabe responder. Então, também perdeu a chance de fazer um plano de governo mais detalhado. Isso que eu tô vendo só o tópico de mobilidade, viu? Eu não sei como estão os outros. Vai ter um trecho aqui que eu vou ter que ler esse trecho. Os corredores de ônibus poderiam ser testados antes com medidas muito simples como pintura de solo sobre a faixa. Gente, de novo, é o que eu falei no outro plano de governo. Mobilidade urbana não é tentativa e erro. Você tem todo um estudo para implementar uma faixa de ônibus, uma ciclovia, até um estacionamento. Você não pode, eu vou pintar uma faixa aqui e ver o que dá. Não é assim que funciona. Enfim. Novas propostas e possibilidades. Nossa, deu meia página. Todos os aspectos do trânsito serão aprimorados para que essa relação trânsito, comércio e desenvolvimento seja inteligente e produtiva com geração de empregos e crescimento ordenado. Ele não dá muito detalhe de como fazer isso. Melhorar a fluidez do trânsito com semáforos interligados por inteligência, permitindo o fluxo constante de veículos, facilitando a circulação por ruas e avenidas.
Eu sei que muito candidato está querendo falar do CCO, mas eu não sei se eles sabem o termo, mas já teve outros que falaram isso. E eu concordo, é claro, você tem que fazer o sistema de semáforo ficar eficiente. Promover estudos para desafogar as vias tradicionais por meio de construção e utilização de rotas alternativas como a Avenida Rio Pardo e a Avenida do Tanquinho para trajetos com maior número de veículos e horário de pico. Olha, eu não sei se outros veículos já falaram, mas o blog foi um dos primeiros a estimular o assunto, que é a Avenida Rio Pardo e a Avenida do Tanquinho, viu? De mostrar o que é o projeto e falar o que ele é. Felizmente outras pessoas estão sabendo deles e agora se vão fazer eu não sei, mas é bom que tem gente que já está ciente de que a duplicação da Rio Pardo e a criação da Avenida do Tanquinho, elas são as próximas obras que vai ter que ter em Ribeirão. Eu sei que tem gente que está falando que não pode ter mais obra. Não, eu quero mais obras ainda em Ribeirão. Quero mais. A cidade está crescendo. Você vai ter que ter uma infraestrutura consolidada para esse crescimento. E essas duas avenidas eu acho importante. Investir em obras de interligação de pontos da cidade, como abertura de ruas e avenidas, para melhorar o acesso a todos os bairros e regiões. Isso aqui parece que um dos candidatos atrás chegou a falar disso. Realmente, é a ligação entre bairros. Você tem que ter uma ligação mais eficiente, seja por avenidas, que às vezes uma ponte ligando os dois bairros, enfim. Isso aqui já foi comentado. Esse link aqui não tem nada a ver. Desastre climático. Reestruturar os projetos dos corredores de ônibus para transporte coletivo e avaliar as vagas de área azul impostas pela atual gestão municipal. Gente, mais um que não dá para defender isso, gente. Reestruturar o projeto de corredores de ônibus. O que seria isso? Hoje você tem um corredor estrutural que liga a região A à região B da cidade e transporta uma quantidade X de passageiros. Ponto. Essa é a principal função do corredor. Agora, quando você fala reestruturar, o que quer dizer? Na minha cabeça eu imagino, vamos voltar a estacionamento, o que para mim é retrocesso. Porque se não for isso, eu gostaria muito de ouvir detalhes sobre o que seria reestruturar o projeto dos corredores. Então, gente, vocês têm que questionar o candidato, tem que questionar o tempo todo. Manda mensagem pro Instagram, no Facebook, manda e-mail. Ribeirão Preto não é um distrito qualquer perdido para a pessoa falar promessa vazia e depois ficar por isso mesmo, viu? Isso vale para qualquer candidato. Sempre questiona. Então aqui mesmo ficou vago. Eu não sei o que ele quer dizer de reestruturar o projeto. Eu falo porque já teve 2 que falaram isso. Planejar as linhas de transporte coletivo para que sejam eficientes, levando os passageiros com maior rapidez e facilidade ao seu destino, sem intermediações. Aqui acho que a gente caiu caiu numa contradição, porque se você vai reestruturar os corredores e ao mesmo tempo você quer que o transporte coletivo seja mais eficiente e rápido, ou uma coisa ou outra, porque hoje você tem os corredores, mesmo que sejam preferenciais, você tem a faixa mais larga para o ônibus, você tem os pontos de embarque mais distantes para que o ônibus ganhe velocidade. Aliás, seria muito interessante entrevistarem os passageiros do sistema, principalmente os que usam os corredores, para saber se melhorou, piorou, se ficou na mesma. Eu não vi nenhuma entrevista disso a respeito. Enfim, fica a dica para a imprensa. Os agentes de trânsito marronzinhos terão participação mais ativa para auxiliar nos pontos com maior número de veículos, contribuindo efetivamente para a facilitação do fluxo. Bom, essa é a função de qualquer agente de trânsito, que é acompanhar o tráfego em tempo real, orientar os motoristas em caso de vias interditadas, acidentes, obras, eles ajudarem, até mesmo, por exemplo, quando um semáforo está queimado, é um agente de trânsito que faz o papel do semáforo lá, que vai controlar o fluxo das vias. E, pelo menos em Ribeirão, já teve vezes que eu andei por muitas regiões e eu não via um agente de trânsito. E, na verdade, a quantidade de agentes é pouca, né? Onde houver obras, colocaremos uma ampla sinalização antecipada sobre rotas alternativas para que os motoristas não sejam surpreendidos e o trânsito congestionado. Gente, por mais que você a divulgue que vai ter obra, vai acontecer congestionamento uma hora ou outra. Porque nem todo mundo se informa pela internet sobre... eu vou sair de casa hoje, como é que está o trânsito? Tem gente que não se dá o trabalho de entrar no Google e ver o trânsito em tempo real. Agora, pergunta para quem mora em São Paulo se não faz isso.
Existe até rádio dedicada para falar o trânsito em tempo real. Ribeirão ainda não tem isso, mas já deveria ter. Principalmente regiões, fica até difícil dizer qualquer grande avenida que tem trânsito. A pessoa tem que se informar antes. No caso de obras, eu acompanhei várias delas pela imprensa. Então eu tentava divulgar o máximo que dava também, mas a própria prefeitura às vezes ela não divulgava com uma forma tão efetiva. Enfim, aliás, uma ideia que poderia ser implementada é a questão dos painéis de mensagem variáveis, que são grandes painéis de metal, grandes painéis em LED que você coloca nas principais avenidas e ele te avisa em tempo real como é que está o trânsito. São Paulo, Curitiba tem muito isso. Ela é interligada no CCO, então se de repente uma avenida está com trânsito acima do normal, ele começa a informar no painel, velocidade média da via 20 por hora, então o motorista já fica atento. Ele pode buscar uma rota alternativa ou ele vai ficar na avenida, mas já está ciente. Ou vai informar acidente na altura do número tal, então o motorista também fica atento. Ou trecho interditado para reparos a 200 metros, isso dá para ser feito. Inclusive, de novo, em 2015 tem proposta no blog citando isso. É algo que seria muito bom para Ribeirão, porque uma frota com mais de 500 mil veículos e a gente não tem informação de nenhuma de trânsito, a gente não pode esperar chegar a 1 milhão de habitantes à cidade para começar a tomar atitude, né? Aqui já é parte de obras. E é isso. Ele cabe tudo numa tela. E bom, eu fiquei um pouco confuso. O plano de governo tem 62 páginas, mas meia página só falando de mobilidade. É o que eu falo, o pessoal perdeu uma chance única de divulgar o que eles querem fazer, gente. É impressionante. Vamos ver como é que tá no Instagram. A Denise Rosário comentou lá de novo. Nada de plano, só blá blá blá. Infelizmente é isso. Eu também tô muito frustrado. Eu não vi nada. Não vi nada. Uma outra ideia você consegue aproveitar, mas no geral é muita coisa genérica que estão falando. E agora vamos pro último, que acho que é Jorge Roque, né? Candidato Jorge Roque. E ele tem 3 páginas, o plano de governo dele. Eu tentei ver aqui, eu não sei se dá pra chamar isso aqui de plano, gente, desculpa, sinceramente. Ele não diz nada aqui. Ele tá uma forma parece um resumo do plano. Eu mesmo não consegui encontrar nada falando sobre trânsito aqui. Mobilidade, vou até olhar de novo. Aqui, a única parte que ele fala: um bom transporte coletivo que não onere mais a população e um trânsito mais organizado que respeite pedestres e ciclistas e garanta o direito de ir e vir e todos. É uma ótima condição importante. Gente, como é que você vai ser prefeito de uma cidade sede de região metropolitana se você nem sabe explicar o que vai fazer para a cidade? Olha, com todo o respeito, o blog meu já existe há 10 anos. Eu tenho mais de 80 propostas voltadas para mobilidade e planejamento urbano. Eu não sou especialista de nada, não sou formado em nada. Mas eu acredito que qualquer ideia que for apontada e for mostrada para algum urbanista, algum engenheiro da área, boa parte delas ele vai concordar comigo. Porque não foram ideias que eu tirei do acaso, eu peguei exemplos que existem. Então, se eu fosse montar um plano voltado para a mobilidade, com certeza daria umas 3, 4 páginas só disso, porque é o foco da página. E de repente você vê um plano de governo que não tem nada. Nossa, eu tô frustrado, sério. Nossa, já deu uma hora de live certinha. Vamos ver se tem algum comentário no Instagram. Acho que é isso, pessoal. Eu vou deixar salvo aqui. Ninguém tem alguma dúvida? Eu vou deixar salva a live aqui. Vou ver se eu compartilho ela no Facebook. E vou ver. E quero colocar também no YouTube. Eu quero ver se eu divulgo mais o canal. Mas minha conclusão sobre as propostas, pelo menos para a parte de mobilidade, está muito fraco. Algumas ideias são boas. Algumas poucas ideias são legais de implementar, mas eu não vi nada de longo prazo, eu vi muita coisa genérica, vi alguns candidatos falando, vamos rever os corredores, eu não gosto disso, isso não é bom sinal.
porque eles não explicam o que seria rever os corredores. E é isso. Então, gente, de novo, questione o candidato, cobre o candidato para ele poder se dar mais detalhes. As redes sociais deles estão aí para isso, pelo menos aqueles que ainda não bloquearam vocês, né? Porque tem um, infelizmente, que não gosta de ouvir opinião. E é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Se der tudo certo, na terça-feira eu quero fazer uma live falando sobre o mapa Obras de Mobilidade. Eu quero acredito que é o único que tem detalhe de todas as obras que estão acontecendo, as que foram entregues. E vou comentar um pouquinho de cada uma delas. E se o formato der certo, a gente faz pelo menos uma live a cada 15 dias aqui no Instagram, tudo bem? Então é isso. Boa noite a todos. Obrigado para quem assistiu. E em breve mais uma live. E é claro, as publicações vão continuar nas nossas redes sociais. Um abraço a todos.